Attitus Talks, conectando você ao universo Attitus. Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Attitus Talks, o podcast da Attitus Educação. Eu sou Valesca Reichel, sou Head de Marketing da Attitus e já vou começar anunciando novidades aqui no nosso podcast. A partir de hoje, você vai ouvir uma série de 4 episódios especiais focados no tema ESG, Environmental, Social and Corporate Governance. Essa abordagem que está cada vez mais em evidência no mundo corporativo, educacional e que tem tudo a ver com as propostas que nós, da Attitus, temos com nossos colaboradores e também com os nossos parceiros. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrar que estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Attitus, tanto na graduação como no pós-graduação. Na graduação, você pode ingressar através do ingresso especial ou também de transferência. E no pós-graduação, você pode fazer sua inscrição através do nosso site www.attitus.edu.br. E para dar início a esse nosso mergulho pelo universo do ESG, vamos trazer alguns números bem reveladores sobre a ascensão desse tema no mercado, especialmente aqui no Brasil. Um levantamento que foi realizado pelo Google Trends revelou que a busca pelo assunto no país cresceu nada menos do que 1.200% entre 2020 e 2022, ou seja, esse tema ganhou uma relevância muito grande nos últimos anos. E uma outra pesquisa que foi realizada pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial também mostrou que 95% das empresas brasileiras já estão colocando o ESG como uma prioridade nas suas agendas. Depois desses dados tão grandiosos, impressionantes, acho que a gente pode apresentar os nossos convidados, que são especialistas nesse assunto e que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa pauta. Hoje, o Attitus Talks está recebendo aqui conosco a Viviane Lucas da Costa e o professor Jandir Pauli. A Viviane é bacharel em Engenharia Química, possui MBA em Gestão Ambiental e atualmente ela é gerente executiva de sustentabilidade do Banrisul. Seja muito bem-vinda ao Attitus Talks, Viviane. Muito obrigada, muito prazer ser convidada aqui para esse podcast, poder falar de um tema tão importante e relevante na atualidade. Obrigada, Viviane, prazer é nosso em te receber aqui conosco. E quem também está com a gente hoje é o professor Jandir Pauli, que é licenciado em Filosofia, tem mestrado, doutorado também em Sociologia e pós-doutorado em Sociologia Econômica. O professor Jandir é professor e pesquisador na Escola de Negócios aqui da Attitus Educação. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, professor Jandir. Bom dia, Valesca, bom dia, Viviane, bom dia a todos que nos escutam. Parabenizar a Attitus pelo esforço em divulgar esse tema em tantas mídias, em tantos espaços diferentes. Também dizer que é um privilégio estar aqui com a Viviane, estar no Banrisul, uma empresa tão importante que tem dado passos tão significativos no tema do ESG. Que ótimo, professor Jandir. Acho que a melhor forma de nós iniciarmos o nosso papo de hoje com esses dois especialistas que conhecem tanto sobre essa temática é explicando um pouquinho para as pessoas sobre o que é o ESG, como ele funciona, traçar um panorama de como surgiu essa abordagem, como é que ela tem sido tão procurada nos últimos tempos. Bom, então vamos iniciar, relembrando um pouquinho aí da pauta da sustentabilidade, Não é uma pauta nova para nós. Desde a Conferência de Estocolmo, lá em 1972, quando se começou a falar sobre o clima, depois o Protocolo de Quioto, de 1997, que foi uma convenção do clima importante, a terceira conferência do clima da ONU, onde já trouxeram questões ambientais e climáticas, de mudanças climáticas relevantes, Então já se falava em sustentabilidade e as empresas também já tinham algumas atitudes, alguns projetos, programas, algumas empresas cobradas por legislação ambiental. Aqui no Brasil, lá em 1930, já tivemos a criação de parques nacionais, já com essa preocupação de preservação da natureza, dos nossos biomas.
Então, não é uma novidade essa pauta, né? A sustentabilidade, então, ela vem nos acompanhando à medida de que o homem tem uma ação sobre o clima. E essa ação, ela está cada vez impactando mais e podendo modificar o nosso futuro. E as mudanças climáticas, então, estão aí com essa questão de mudança muito premente, nós já estamos sentindo isso com os nossos ciclones aqui no Rio Grande do Sul, essa questão das chuvas, né? E o que isso traz também para a população em geral, para a comunidade. Então, é uma cadeia, né, onde não tem só o ambiental envolvido, porque o ambiental ele vai ter um impacto importantíssimo no social. A gente está vendo isso no nosso dia a dia. Né? A gente está vendo também a questão climática aí no mundo, né? A questão da temperatura alta na Europa, nos Estados Unidos, né? Batendo recordes. Então, né, já se sabe, os estudos já apontam que sim, as mudanças do clima elas vão influenciar na nossa economia, na nossa sociedade, então, social, e no nosso meio ambiente. Recursos hídricos também, né, importantíssimos, até para a nossa alimentação, vão ser influenciados aí por toda uma cadeia. E aí vem, então, essa sigla do ESG, que surgiu lá em 2004, né, num relatório do Pacto Global da ONU, em conjunto com o Banco Mundial, e aí entra o setor financeiro dando um peso, uma relevância para essa pauta. Então, esse relatório chama-se Who Cares Wins? Ganha quem se importa. Por quê? O econômico ele está muito atrelado, né, a todo esse cenário de mudanças. Então, os bancos também eles estão trazendo essa pauta como relevante, e aí veio essa sigla ESG nesse relatório, então veio por um movimento dos bancos para que a governança, e aí tem a novidade da sigla ESG, porque nós temos o E do ambiental, né, em inglês, o S do social e o G da governança. A governança veio para que as ações sejam mais positivas, sejam ações que realmente impactam no negócio das empresas e que as lideranças, então, na questão da governança, os presidentes das instituições, os conselheiros, entendam que esse tema faz parte da estratégia da empresa. Ele tem que estar dentro da estratégia da empresa para que aconteçam as mudanças, porque aquilo que não é tratado como estratégico não ganha prioridade, não ganha força. Até então, as empresas vinham trazendo esse tema de sustentabilidade um pouco ainda apartado, um tema que vinha sendo trazido sempre por áreas de sustentabilidade, fazendo algumas ações. E aí, com essa mudança, né, do ESG, com a governança dando esse peso, dando essa força, tanto é que hoje líderes aí no Brasil e no mundo têm sempre em suas pautas de fala e de ações o tema ESG, para que realmente as ações efetivamente aconteçam. O que aconteceu, então, aqui no Brasil? Aí, em 2020, com a questão da pandemia, ganhou força esse tema, porque cada vez mais, né, nós paramos para pensar que mundo a gente vive, que vem um vírus devastador. O que o nosso meio ambiente também diz em relação a isso, né? As mudanças climáticas estão vindo, as questões biológicas vêm junto, e a gente tem essa situação de ficar refém, né, daquilo que a gente mesmo provoca de mudanças aí no nosso mundo e no nosso meio ambiente. Muito bacana, né, a fala da Viviane, porque traz não apenas a questão climática e ambiental, mas também a questão social. E quando a gente fala de sustentabilidade, se permeia, né, a questão social, a questão econômica e a questão ambiental também, todas elas se complementando para que a sustentabilidade possa se tornar uma realidade. Mas, professor Jandir, eu vou deixar o senhor também falar qual a sua visão sobre esse crescimento maior aí dos últimos tempos nessa temática. Então, acho que a fala da Viviane é excelente, sim, porque nos contextualiza, né? E eu vou seguir nessa mesma direção. Eu acredito que com a Agenda 2030 da ONU, né, que tenta colocar os ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em evidência e em ação, né, o tema ganhou mais urgência, né? Então, o sentido de urgência que nós estamos percebendo, especialmente a partir dessa agenda,
ela se tornou bastante importante. O debate já vinha sendo feito de forma mais abrangente por governos, organizações bilaterais, especialmente pela ONU. Mas nos últimos anos, e eu acho que esse é o registro importante, o tema passou a ser colocado na pauta das empresas também. Porque é preciso considerar que, embora na área ambiental alguns esforços tenham sido feitos, né, nós temos dados hoje que mostram que em 7 meses nós consumimos o que o mundo recupera em um ano. Quer dizer, nós estamos consumindo mais do que a natureza consegue repor. E esse modelo que a Viviane traz é muito interessante, porque se fôssemos hierarquizar os ODS, se isso é possível, tem até um grupo, se não me engano, na Dinamarca que faz isso, nós temos vários ODS que respondem à nossa biosfera, né? Que tem a ver com as questões dos recursos que nós usamos. Depois vem a economia, né? Se não tivermos um planeta, não temos economia. Então, acho que tem um ponto importante, tem um imperativo até moral aqui super importante. E o ESG, ele traz essa tradução, né, de todos esses ODS para o mundo corporativo, né? Como a Viviane já falou, assim, a gente tem hoje na área de governança, né, passos importantes que precisam ser dados, né? Participação de mulheres em conselhos de administração, participação de diversidade em conselhos de administração, né? Análise de risco, que considere não só os aspectos econômicos, mas também os aspectos sociais e ambientais, né, da atuação das empresas. As empresas produzem impactos, né, produzem impactos econômicos, mas muitas vezes esses impactos econômicos eles geram problemas sociais, não só ambientais. Então, é um convite para que as empresas olhem para os seus stakeholders, né, que são as partes interessadas, com uma atenção maior, né, visando contribuir, né, colocando uma agenda positiva. Isso é possível, não somente mitigar os seus efeitos, mas construir uma agenda positiva com o seu público, né, e a partir disso também considerar os aspectos internos, né, como saúde e segurança do trabalho, sobre valorização, sobre desenvolvimento de seus colaboradores e tudo mais. Então, são 3 blocos, digamos assim, que precisam conversar. Eu acho que primeiro o ESG separa os três assuntos, digamos assim, né? A governança, como a Viviane falou, ela precisa entender isso como estratégico, né? As questões ambientais precisam ser observadas, né? E as questões sociais, né? O impacto social se torna um tema que também é uma responsabilidade das empresas, né? Então, o desafio agora, né, que eu enxergo é integrar esses 3 temas dentro de uma gestão, né, para que eles se tornem, de fato, aproximados e não, desculpa a expressão aqui, puxadinhos, né, dentro das organizações. Perfeito, e é toda uma sopa de letrinhas que existe em volta desse tema, né, assim como a gente está falando do ESG, também tem a RSC, que é a responsabilidade social corporativa, o professor Jandir falou nas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lá da ONU. Então, o professor Jandir podia explicar um pouquinho o que são essas ODS, qual é a finalidade, né, por que elas existem? Viviane me ajuda depois também, né, Viviane? Eu acho que tem um ponto importante, né? Os ODS foram se desenvolvendo com o passar do tempo, né? E eu gosto muito, né, como já expressei aqui, de um modelo que separa, né, em camadas, como se fosse um bolo de casamento. Eu acho que essa imagem ela é bem interessante. Quer dizer, você tem uma base onde estão todos os elementos, todos os ODS, os objetivos que compõem aí a biosfera, que é a qualidade da água dos oceanos, né, que são os recursos naturais, minerais que nós temos, que compõem a vida, né, dentro do nosso planeta. Depois disso, nós vamos ter um conjunto de objetivos que tem a ver com as questões sociais, como trabalho decente, como igualdade de gênero, né, os temas que compõem a nossa agenda coletiva, mas tem muito a ver com usufruir das condições materiais, mas considerando os elementos sociais, né, nossa evolução, nosso desenvolvimento humano. E o terceiro, que é o ODS 17, que são as parcerias para a implantação, né, dos ODS. Eu particularmente acho que a Atlas tem um papel muito relevante aqui, né? O Banrisul também, porque a gente desenvolve parcerias
para que isso aconteça. Então, são elementos de quádrupla hélice que articulam governos, empresas, que fazem com que as organizações todas se encontrem para discutir os temas. O problema é muito complexo, né? As estão aí, estão na pauta dos governos e também das empresas, mas o esforço precisa ser coletivo, né? E aqui tem um ponto importante: cada empresa desenvolve suas ações, mas é fundamental que ela também se encontre dentro dos setores, né, ou dentro de articulações sociais, digamos assim, para que isso aconteça. Se vocês formos olhar, né, o Caldeira é um espaço riquíssimo para isso, porque encontra muitas organizações ali, né, tanto públicas quanto privadas. E são espaços como esses que vão dando visibilidade, dando um sentido de articulação, mas também de implementação a partir da ótica de cada um desses atores, né? Então, eu acho que os ODS, eles podem ser catalogados aqui, né, dessa forma, para que a gente consiga também entender qual é o nosso papel como empresa, como instituição de ensino, né, dentro desse contexto. Vou deixar o convite, então, do Prof. Jandir para a Viviane complementar, né, sobre essa temática, então. Isso, eu até já estava entrando aqui para falar. É exatamente isso, né? Nessa temática, não existe rivalidade, não existe eu vou mais, tu vai menos. Existe parceria. Existe parceria entre as empresas, porque a cobrança é da sociedade como um todo, né? Então, os ODS, eles são uma engrenagem, né? Quando eu falo de um ODS de erradicação da pobreza e eu falo de vida marinha, eles se conversam, né? Porque assim, ó, se eu não tiver peixe, como é que as comunidades ribeirinhas vão sobreviver? Aí conversa com o econômico também. Então, esses ODS nada mais são do que o ESG, conectados. Porque eu tenho ali o 17, que são as parcerias para que todos esses ODS aconteçam. Então, a gente está falando do mesmo tema com ferramentas diferentes. E o desenvolvimento sustentável ele deve ser atingido pelo mundo inteiro, né? Ele deve ser um ponto onde todos queremos chegar, né? E é isso, as empresas querem chegar no desenvolvimento sustentável porque elas têm que ter clientes. Se elas não impactam positivamente na sociedade onde elas estão inseridas, como é que elas vão ter clientes? Como é que as comunidades vão estar bem economicamente para ter uma vida digna? Então, a gente está falando saneamento básico, por exemplo, né? A gente precisa de requisitos que estão ali nos ODS, mas que vão impactar na sociedade como um todo, no meio ambiente como um todo, na governança de um país como um todo. Então, interfere muito nas políticas públicas, nós temos que ter políticas públicas para favorecer, né, com que certos ODS sejam priorizados, né, dependendo da região onde a gente está. Então, eu acho que isso são questões macro, mas que cada empresa fazendo o seu papel e se unindo consegue se atingir mais rapidamente ou de uma forma mais eficiente aquele objetivo, né? Aqui no Banrisul a gente tem, né, há muito tempo uma agenda já ambiental, de gestão de resíduos, a agenda social do banco, né? Nós apoiamos diversos projetos nas comunidades e nós temos, sim, lucro, porque precisamos ter lucro para sobreviver como empresa, mesmo sendo a maioria da nossa empresa pertencente ao governo do Estado, né? Somos um banco público, precisamos ter lucro e precisamos impactar positivamente na nossa sociedade e também preocupados com o meio ambiente para que essa sociedade consiga sobreviver e para que a empresa consiga sobreviver, né? Desde 2001, nós temos aqui uma ação de educação ambiental, gerenciamento de resíduos, né, que a gente cuida muito com essa questão do impacto ambiental negativo, seguimos legislação ambiental, fazemos além, né, temos vários itens que a gente faz, que a gente doa para escolas públicas, né, itens de mobiliário, por exemplo, podendo estender a vida útil daquele bem e, ao mesmo tempo, auxiliar uma escola que não teve condições de montar uma sala de aula ou um auditório. Então, essas ações, elas se encadeiam, né? Mas o nosso regulador, o Banco Central, ele tem uma agenda BC #sustentabilidade.
onde ele veio com um pacote de resoluções para que as instituições financeiras entreguem resultados. Então, não é só dizer que faz, tem que ter a agenda positiva. Né? Por quê? Porque o movimento do setor financeiro ele está muito grande para que a gente impacte as empresas para que realmente aconteçam essas ações. Né? E tem aí um relatório da PwC que até 2025, 57% de ativos de fundos mútuos da Europa estarão em fundos com critérios ESG. Imagina, a metade dos fundos existentes aí na Europa vão estar alocados em fundos com critério ESG, porque os investidores entendem um valor agregado, né, nos seus investimentos. Eles querem ter um valor e querem ter sustentabilidade nos seus investimentos, porque esses fundos eles trazem algo positivo, mais perene, né? O que os fundos comuns que não têm esses critérios não tem essa visão de perenidade, essa visão de agregação de valor. Né? Então, assim, trazendo um pouco do que o mercado financeiro entende, né? Por exemplo, no Brasil, né, nós temos 2,5 bi em 2020 alocados em fundos ESG. Né? Tem uma pesquisa aqui da Capital Reset que nos mostra essa questão, a tendência, né, de alocação cada vez maior. Então, por isso que, como um banco, ele direciona o capital, né, cada vez mais direcionando o capital para um fator positivo, para uma economia de baixo carbono, para investimentos de empresas que tenham esse viés, mas ele vai estar evitando investir em situações de risco, né? De risco climático, de empresas que realmente têm uma intensidade maior de emissão de carbono. Então, quanto mais positiva é a minha carteira, eu evito o risco de ter uma carteira com carbono intensiva. E é essa a intenção do Banco Central, de fomentar, né, todo esse movimento ESG com a agenda no Brasil, para que a gente trabalhe de positivo, para que a gente consiga pegar o nosso cliente pela mão e dizer, vamos te ajudar a transformar o teu negócio para ele ser positivo, para ele emitir menos carbono, para ele impactar menos o meio ambiente, para ele favorecer mais uma comunidade. Então, eu acho que nesse sentido, a gente, como instituições financeiras, né, nesse mundo, a gente se dá muito as mãos, né? A gente faz muitas reuniões com parceiros, com os players de mercado, para entender um pouco o que um ou outro está fazendo para atender o nosso regulador e, ao mesmo tempo, o nosso papel como banco, né? E nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, então, temos um papel até maior de ser um banco regional, de impactar a nossa comunidade mais diretamente. Muito bacana essa visão que a Viviane traz, né, das instituições financeiras e também dessa questão do impacto na sociedade a partir do banco ser estatal, né, ter esse fundamento. Mas, de uma maneira geral, a gente percebe que existe uma movimentação das empresas nesse sentido de adaptação, de implementação. Quais os benefícios que essas empresas estão buscando? O que elas ganham com isso? Para a gente tentar entender assim mais objetivamente. E eu entendo que existem muitos desafios também, né? Percalços, dificuldades nessas implementações. Então, professor Jandir, a pergunta que eu te faço é essa: quais os benefícios que as empresas buscam, né, a tentar se adaptar e se conectar com a agenda ESG? E também quais as dificuldades e desafios que elas acabam enfrentando nesse processo? Essa pergunta é excelente, assim, e nos leva, né, a refletir sobre, bom, onde queremos estar daqui a 10, 15 anos, né, enquanto sociedade, e o papel das empresas nisso, né. Eu acho que as maiores barreiras estão na questão mais cultural mesmo, porque quais são os dois temas que a gente encontra lendo, né, tantas publicações científicas quanto conversando com o mercado? Particularmente, eu não acho que existe essa lacuna entre conhecimento científico e práticas, né, de mercado. Uma é, a gente já faz muita coisa, nós já somos ótimos e nós resolvemos várias questões aqui dentro, tem, né, e tal. E a outra é uma ideia de maquiagem mesmo, e aí já é muito mais questionável, assim, mas a gente sabe que existe isso, tem termos para isso, né, que é a maquiagem verde, que chama greenwashing, né, mas também
gender washing, corporate washing, né? São dados maquiados. Então, a pesquisa e o senso crítico da sociedade olha para isso, está olhando cada vez mais para isso. De outro lado, quando eu falo dessa questão cultural, eu acredito que as empresas devem olhar para o tema não como um passivo, né, nos seus investimentos, mas como uma grande oportunidade. Eu vou dar aqui 5 exemplos disso. Primeiro, crédito mais barato, a Viviane já falou sobre isso, né? Hoje, a gente sabe que uma empresa, para se desenvolver, ela precisa de crédito, né? E as agências, os bancos de desenvolvimento estão olhando de uma forma muito séria para isso, inclusive entregando o dinheiro mais barato para organizações que praticam, né, o ESG. Segundo, atratividade e retenção, né? A gente tem pesquisas aqui mostrando que as empresas que têm práticas de ESG se tornam empresas mais procuradas, né, inclusive pelas novas gerações, né, por pessoas mais qualificadas. Quanto mais aumenta a qualificação, mais eu busco uma empresa que tem práticas decentes, né, de trabalho e de organização. Terceiro, reputação e confiança. Quem não quer ter uma marca favorável, né? Quando eu falo o nome daquela marca, ela me inspira coisas boas, né? Isso é um aspecto extremamente importante hoje, né? E o ESG traz essa ideia de, poxa, essa empresa melhora a vida das pessoas, da sua comunidade e obviamente, tem lucratividade com isso, né? As empresas surgem, né, para terem lucro, para reinvestirem na melhoria dos seus associados, dos seus sócios. Mas aqui tem um ponto importante, né? Como é que a minha empresa é percebida? O que mais valoriza uma empresa é a marca, é a sua reputação. E é disso que a gente está falando aqui. O quarto ponto é a eliminação de passivos, tanto ambientais quanto trabalhistas, né? Você consegue ter muitos benefícios aqui. E o último é eficácia energética. Esse último ponto eu até tenho visto bastante, assim. Olha, a gente instalou energia solar, diminuímos o consumo de energia e tal, mas me parece, assim, Viviane e Valesca, muito lógico que as empresas olhem para o ESG como uma grande oportunidade. Porque esse investimento, que aparentemente é um passivo no sentido de gasto, ele se torna algo que ali na frente, né, vai permitir que a empresa seja mais eficiente, considere mais os riscos, né, que olhe para o seu entorno de uma forma mais orgânica e holística, digamos assim, que ela considere todos os aspectos, né, e a partir disso gere resultados econômicos, inclusive, para si e para as pessoas que trabalham com ela. Perfeito, é bem interessante a gente ouvir isso, né, porque são os pilares aí de motivações, digamos assim, que levam as empresas a buscar se adequar, buscar implementar e muitas vezes, como o professor Jandir falou, pode ser considerado um custo, mas na verdade é um investimento, porque vai trazer benefícios logo ali na frente e também mitigar riscos. Importante destacar essa questão, porque na verdade, o ESG ele torna a empresa muito mais célere, mais confiável, né, e isso conversa diretamente com a questão da sustentabilidade do negócio no longo prazo. Muito bom. Nada como a gente ouvir um case real aí para exemplificar tudo que a gente está comentando, então vou perguntar para a Viviane, pedir para ela contar um pouquinho como é que isso se dá no Banrisul, quais são as ações que estão sendo realizadas, para a gente entender dessas boas práticas. É isso mesmo, tá? Quando a gente faz um planejamento de ações em ESG, a gente coloca um pilar extra do lado desse planejamento, né? Que é o econômico. Então, muitas vezes, as ações que a gente vai fazer de redução de papel, de redução de consumo de água, energia, recursos naturais, o econômico está ali do ladinho. É um ganho que nós temos e muitas vezes a gente não demonstra isso. Isso é muito importante demonstrar, porque às vezes são projetos que se pagam, são projetos muito viáveis e o ganho lá na ponta é muito grande, né? Então, aqui no banco, nós temos diversos projetos nesse sentido, mas eu gostaria de destacar um carro-chefe, que é a nossa migração para o consumo de energia de fonte 100% renovável, né? Nós fizemos aí um movimento para consumir energia renovável, e migramos, né, as agências possíveis, os pontos de consumo possíveis ao Mercado Livre. Agora temos uma previsão de, em um ano e meio, migrar 100 pontos de consumo ao Mercado Livre consumindo energia 100% renovável. Sabemos que no Brasil nós temos uma matriz relativamente limpa,
quando nós temos chuvas, porque a nossa matriz ela é baseada em recurso hídrico. Nós temos as hidrelétricas que fornecem a maioria da energia do país. Então, quando temos chuvas, nós temos uma matriz muito limpa. Quando não temos chuvas, nós temos a questão de ligar as termoelétricas, que possuem um grande impacto nos gases de efeito estufa. Então, cai muito a questão do consumo de energia renovável quando acontece esse cenário de entrar no jogo a fonte termoelétrica para fornecimento de energia. E quando a gente migra para o Mercado Livre, a gente escolhe de quem a gente vai comprar. Então, nós fizemos um processo, claro que o banco, como um banco público, tem que fazer um processo de licitação e abrir a oportunidade para os fornecedores, né, de energia limpa. Então, tivemos sucesso e temos hoje a energia eólica sendo fornecida para esses 100 pontos e já abrimos um outro processo para os outros pontos de energia que não tem a característica nesse consumo do Mercado Livre, que tem que ser grandes consumidores, né, em média e alta tensão. Os nossos outros 400 pontos também consumirem. Tu escolhe de onde tu vai comprar a geração, por exemplo, de uma usina, ou tu pode construir uma usina, ou solar, ou eólica, ou biomassa, para gerar a energia de fonte renovável, onde nós também tivemos sucesso e estamos já em processo aí de assinatura de contrato, contratação, enfim. Então, com esse movimento, nós estamos estimando aí em 10 anos de contrato uma economia de 50 milhões de reais. Então, a gente não está falando de pouca coisa. Nós estamos falando, em alguns momentos, em redução de 30% do valor da fatura. E isso quando não se tem o cenário das bandeiras, né? Da bandeira vermelha do consumo. Isso num cenário normal. Se a gente for falar em cenário de bandeiras, a gente aumenta ainda esse ganho ao longo dos anos. E aí, então, claro que esse recurso, né, que fica é para a gente fomentar também os nossos negócios sustentáveis, é para a gente fomentar essas outras questões aí que a gente estava comentando, que uma empresa pode fazer esse planejamento. Vou economizar com energia e vou renovar, por exemplo, o meu parque de equipamentos para eu ter menor consumo, equipamentos obsoletos, equipamentos que consomem mais energia ou que consomem mais recurso hídrico. Então, dá para fazer essa jogada com os projetos de sustentabilidade quando se tem um ganho para alocar naquele outro projeto que vai te trazer um ganho mais a longo prazo, né? Mas, então, assim, além disso tudo, né, desse projeto maior aí de energia, nós estamos montando a nossa agenda propositiva de sustentabilidade, onde pega desde temas como educação financeira, temas como recursos hídricos, então, temas de toda a instituição. Já temos hoje essa agenda propositiva atrelada à nossa remuneração, né, de todo o banco. Então, estamos com isso no planejamento estratégico, como um pilar do planejamento estratégico. O ESG hoje, então, está permeando aqui, né, a instituição. É claro que temos ainda muito a fazer, né, porque o aculturamento, a questão de uma empresa maior, a gente tem ainda muito o que fazer, mas entendo que a gente já deu, né, grandes passos. Fizemos o nosso primeiro inventário de gases de efeito estufa em 2021, e em 2022 já obtivemos o selo ouro do inventário de gases, né, do GHG Protocol, que é a ferramenta que se usa no Brasil para fazer o inventário. Ou seja, a nossa ferramenta ela é auditada por terceira parte, nosso inventário é auditado por terceira parte, então traz mais robustez para as informações que constam ali. E já fizemos também a neutralização de carbono, né? Além desses projetos de mitigação, ou seja, a gente enxerga o que emite de carbono, reduz, faz projetos para ao longo dos anos reduzir essa emissão de carbono, mas às vezes nós temos uma emissão residual para funcionar, para trabalhar, e isso acontece, né? Não se consegue zerar a emissão. Então, o que não se consegue zerar de emissão, a gente compensa, compra crédito de carbono, ou seja, compra de projetos, né, que capturam carbono, de projetos positivos nessa temática que capturam, e faz a compensação. Então, nós somos carbono neutro aí em relação a 2022, né? Estamos trabalhando para anualmente fazer
essa compensação aí em relação a 21 já fomos, em relação a 22 também compensamos o carbono emitido no ano. Né? E isso tem que ser uma prática, mas não pode ser uma prática isolada, tem que ser em conjunto com melhorias. E é isso que eu acho que as empresas também estão e têm que trabalhar, e as nossas cobranças estão em cima disso. Além disso, tem toda a questão social, né, que nós temos assim, apoios, patrocínios, estamos presentes aí em diversas feiras no interior do estado, no agro, né? Temos muitas linhas de negócio em agro sustentável também, alguns projetos que a gente apoia, né? Como um projeto chama-se 365 de agricultura de manejo sustentável de solo, com a Embrapa, fizemos uma parceria, o selo Mais Energia Sustentável, que é uma parceria também com a URGS, com o SEBRAE e o SENAI, em capacitação de empresas que fazem projeto de instalação de placa fotovoltaica. Então, a gente patrocina, né, faz essa questão da capacitação dessas empresas, projetos, webinar, enfim, para serem nossos parceiros, porque quando o cliente chega lá e quer instalar, né, uma placa fotovoltaica na sua residência e vai buscar o crédito no banco, nós temos uma linha para isso, o nosso CDC Sustentabilidade, quem esse cliente vai buscar para fazer o projeto, para que aquele projeto seja adequado para a sua residência, para que dê o retorno esperado ali no consumo de energia. Então, essas empresas, elas são parceiras de negócio importantes para que a gente também faça com que o nosso cliente seja sustentável, né? E tenha o ganho econômico que eu estava comentando. Então, essa cadeia funcionar, né? Temos aqui comissão de diversidade, tivemos o nosso último concurso aí com cotas, né, para esse público. Temos a questão de mulheres em cargo de liderança. Hoje nós somos uma instituição financeira que tem o maior índice de mulheres em cargo aqui, em cargos de liderança, né? Então, a gente se preocupa com todas as pontas, mas tem muito trabalho a ser feito. E essa parceria aqui com a Atitus, né, de divulgar um pouco o que a gente faz. Estamos com a sustentabilidade na nossa nova logomarca, aí, no novo posicionamento de marca do banco, trazendo o verde da sustentabilidade em um dos hexágonos, mas não é só para estar na marca, e sim fazermos esses projetos que eu estou comentando aqui com vocês, projetos de sustentabilidade nas agências, né? A gente faz, há pouco tempo tivemos um projeto na Praia do Cassino muito relevante, com impacto na comunidade também, limpeza da praia, escolas com educação ambiental, artesanato. Então, a gente procura também levar isso para os municípios onde a gente está inserido. E eu poderia ficar falando muito tempo aqui, mas eu sei que nós temos um tempo. Então, assim, uma visão macro, acho que é isso que temos para comentar. É muita coisa, né, Viviane? São muitas iniciativas, né, que convergem, mas que acabam todas juntas evidenciando mais essa preocupação com o ESG e com a sustentabilidade na instituição. Parabéns aí pelo trabalho de vocês no Banrisul. E também vou passar a palavra para o professor Jandir contar um pouquinho o que nós fazemos na Atitus em relação a isso, né, professor Jandir? Certo. Primeiro, parabenizar o Banrisul, em nome da Viviane, né, pelo trabalho que estão fazendo, e vão comemorar, né, pelo que eu sei, 95 anos, no dia 12 de setembro, né? Nós estamos completando a segunda década, né, de existência, e é importante que ver essas agendas ganhando forma, assim, né? E para a Atitus, esse tema está colocado na estratégia, né, da organização. O objetivo é se tornar uma instituição de ensino referência em ESG, portanto, isso é absolutamente importante no contexto da educação nacional. Nós entendemos que nós trabalhamos com educação, né, e a educação é um valor fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. E, a partir disso, os temas da inovação, do empreendedorismo e da sustentabilidade são extremamente relevantes. Que empreendedores, que valores os nossos empreendedores estão, né, formando? A inovação e a sustentabilidade, de que forma andam juntas? Então, são perguntas importantes que a gente tenta responder aqui.
Entre as práticas, tá, nós estamos fazendo o nosso relatório de sustentabilidade no formato GRI Standards, que é um padrão internacional que está sendo utilizado. O Banrisul também usa esse modelo. 75% das empresas no mundo usam esse modelo, porque ele fornece, Valesca, e quem nos escuta, os indicadores, uma maturidade e uma agenda de compromissos dentro do tema. Portanto, ele consegue mensurar em que medida, né, a governança, a parte ambiental e a parte social, né, estão adequados. Né? Eles fornecem aos leitores, digamos assim, aos analistas, aos especialistas, indicadores mais claros de como essa agenda está acontecendo na prática. Então, vamos lá, nós temos 40% de mulheres no Conselho de Administração, isso é um indicador super importante, né? E estamos acima da média, né, da maioria das empresas, né, no Brasil. Nós estamos no caminho de nos tornarmos uma empresa carbono neutro, já estamos fazendo o nosso inventário anual, nós tratamos todos os resíduos, tanto os perfluorantes, que chama, né, que são das clínicas, da odontologia, na área da medicina, da veterinária. Então, damos uma adequação necessária para esses resíduos, mas também temos parcerias com o projeto de transformação, com a Trash In em Porto Alegre, né, destinando esses resíduos de forma correta para que as comunidades consigam, inclusive, gerar renda a partir desses resíduos. Nós temos diversas ações dentro das escolas. A gente tem hoje 5 escolas: a escola de agronegócio, a escola de direito, a escola de negócios, a escola politécnica e a escola de saúde. Cada uma dessas escolas tem clínica, atender a comunidade, tem trabalho sendo feito, né, de apoio jurídico, de apoio contábil, né, na gestão. No mestrado, nós temos um trabalho dentro da escola, né, de atendimento a superendividados. Né? Então, tem toda uma prática sendo feita, né, que pretende formar e criar uma cultura de educação, de formação de pessoas, né, que defenda e que pratique, né, os ODS, né, e todos os indicadores de ESG. Nós achamos que nós podemos ensinar isso se nós praticarmos. E, por isso, eu acho que a Attitus tem uma agenda super positiva dentro desse ambiente, né? Nos entendendo, como eu disse antes, como uma instituição que tem um compromisso com estratégias para implementação, que é o ODS 17. Né? Nós atuamos de forma como protagonistas, né, nas regiões, nós atuamos tanto no Caldeira quanto em Passo Fundo, na Aliança Empresarial, em todos os lugares onde nós atuamos. Então, eu enxergo que a Attitus tem feito esforços bastante importantes para olhar o tema de uma forma, como eu sempre digo, orgânica e também holística, né? Estando com uma conexão radical com o mercado, com as empresas, né, ao mesmo tempo em que se enxerga o tema de uma forma mais sistêmica, né, olhando a conexão, né? O desafio que nós podemos, enquanto escola de negócios, Valesca e Viviane, colocar a serviço, né, das empresas, é como integrar os indicadores à gestão, né? Fazer com que os indicadores de impacto social e os indicadores ambientais, de governança, obviamente, estejam dentro de uma estratégia, consigam ser mensurados junto com os indicadores econômicos, né? Então, a partir disso, tem toda uma nova metodologia, eu diria mais, uma nova cultura de gestão que a gente gosta de aprender para poder ensinar também. Que oportunidade incrível para os nossos ouvintes ouvir sobre 2 cases bem diferentes, mas boas práticas, né, na área de ESG e de sustentabilidade. E assim vamos chegando ao final do nosso primeiro episódio especial sobre ESG. Quero agradecer demais a presença dos nossos convidados, a Viviane Lucas da Costa, que é gerente executiva de sustentabilidade do Banrisul. Viviane, vou te deixar um espaço para dar teu recado final ali sobre sustentabilidade, sobre ESG, o que você diria como recadinho para os nossos ouvintes? Bom, primeiramente espero ter contribuído aqui, né, porque a gente está num mundo onde tem siglas, onde tem muita questão técnica e a gente vive isso no dia a dia, então às vezes é difícil de passar isso lá para o ouvinte, né? No final do dia é difícil de chegar lá na ponta, mas espero ter contribuído com isso. E eu entendo que
cada vez mais a união nessa pauta entre as empresas é um ganha-ganha. É um aprendizado mútuo, né? O que a gente faz aqui no Banrisul pode ser modelo para Aticus, outras empresas. O que é feito na Aticus pode ser um modelo para a gente seguir e a gente reforçar esse tema justamente dentro dos ODS aí, né? Nós também somos signatários do Pacto Global. Então, reforçar que o tema é uma cadeia, né? Onde eu estou trabalhando positivo, seja no ambiental, no social, no climático, ele vai impactar em todos esses níveis. E quanto mais nós conseguirmos essa união e parceria, seja entre entes públicos, privados, economia mista, o objetivo é um só, né? E quando a gente tem a união, né, das entidades, das empresas, a gente alcança mais rápido esse objetivo, com mais eficiência, e é um ganho para o nosso mundo como um todo, né, para as nossas futuras gerações que vão estar num mundo que nós estamos construindo para elas, e é desafiador com essas mudanças climáticas aí batendo na nossa porta, né? Então, meu recado final vai no sentido de vamos fazer a nossa parte e olhar para o lado também, né? Não vamos ficar no nosso mundo corporativo, vamos fazer essa união de forças aí para que a gente realmente faça uma ação de mudança efetiva aí para o nosso mundo. Perfeito, Viviane. Muito obrigada novamente. E nós agradecemos também a presença do professor Jandir Pauli, que é pesquisador da Escola de Negócios da Aticus Educação, professor e pesquisador, né? Professor Jandir, também vou te pedir para dar o seu recado final sobre essa temática aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Valesca. Obrigado, Viviane. Enfim, realmente muito, muito bom ouvir do Banrisul, né? Sendo você a porta-voz aqui do banco, né, nesse tema e vendo tanta coisa bacana acontecendo. Acho que lugares como esse aqui nos aproximam e nos permitem olhar para frente com bastante entusiasmo. Eu costumo dizer que fazer o que é certo nos joga para frente. A gente precisa, portanto, ter um acordo sobre isso. E eu também acredito que quanto mais as empresas se preocuparem com o tema, quanto mais radical for essa adoção do tema, mais ela vai ganhar com isso. Isso porque torna mais eficiente as operações e porque, enfim, por todos os benefícios que nós falamos aqui. Eu acho que nós temos um caminho longo pela frente, mas é um caminho de muitas oportunidades. Eu acredito que estabelecermos uma agenda dentro das empresas e, como a Viviane falou, uma agenda coletiva de trabalho vai nos fortalecer muito no próximo período. E finalizar dizendo que os dados do clima e a opinião pública estão aí. As empresas precisam olhar para isso como uma grande oportunidade. E, obviamente, significa reformar, reestruturar e, muitas vezes, mudar bastante as suas práticas, o que não é um problema. A humanidade sempre aprendeu com os seus erros, a humanidade sempre evoluiu, né, estabelecendo novos padrões, tanto de consumo de energia, né, quanto de impacto ambiental, e eu tenho plena confiança de que nós conseguiremos fazer isso, certo? Então, acredito que espaços como esse precisam ser fortalecidos e parabéns, Valesca, pelo trabalho. Muito obrigado. O melhor recado é esse, né? Nós podemos observar o que o nosso banco está fazendo, a nossa faculdade, outras instituições, até cobrar mesmo das organizações, das empresas, para que adotem boas práticas nesse sentido, mas também é a responsabilidade de cada um, né? São as ações de cada um que vão realmente fazer a diferença e evitar que a gente deixe uma pegada maior ou pior do que o nosso planeta é capaz de absorver durante a nossa vida. Bom, então gostaria de encerrar dizendo que seguem abertas as inscrições para o processo seletivo na Aticus Educação para os cursos de graduação através de ingresso especial e também através de transferência. Saiba mais e se inscreva no nosso site www.aticus.edu.br. E aguardem, porque na semana que vem tem mais um Aticus Talks especial sobre essa temática ESG. E agora nós vamos ir mais a fundo sobre cada uma dessas letras tão importantes que as corporações estão observando e se adaptando para o futuro.
Fica ligado que nas principais plataformas de áudio a gente vai disponibilizar os episódios do Atitudes Talks e também não esqueça de seguir a Atitudes nas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e também no TikTok. No nosso site você também pode acompanhar todas as novidades e as notícias sobre a Atitudes Educação e conhecer os nossos diferenciais para uma educação inovadora. Um abraço para todos os nossos ouvintes e até o nosso próximo episódio. Atitudes Talks, conectando você ao universo Atitudes.